Corinthians passa a maior vexame da história na fase de grupos da Libertadores. Vitor Pereira pode ser demitido do timão em 2 meses. Proposta por atacante agrada e Fiel se empolga com acerto e muito mais. Sejam bem-vindos ao canal Timão Mania. Então já roda a vinheta, deixe seu like e bora pro vídeo. Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, acho que teria muita coisa pra falar, né? Primeira derrota pra um time boliviano na história, pior desempenho na fase de grupos da Libertadores da história, e tudo isso se brincar com o melhor e mais valioso time da história. E assim, eu nem tenho esse hábito de ficar crucificando jogador por jogador, mas eu queria destacar aqui Paulinho e João Pedro. Um sumiu em campo, acho que contrataram literalmente o Paulinho made in China, porque tá simplesmente vergonhoso. O cara é igual um imã negativo, onde a bola corre, ele tá do outro lado. Se a bola chega, ele se livra do jeito que dá. E olha que ele ganha 1 milhão por mês pra fazer isso, hein? Tá fazendo valer bem o investimento da Taça. O João Pedro, então, pelo amor de Deus, eu não posso nem falar tudo o que penso pra não ser processado. Mas quem foi que disse pra ele que ele é jogador, hein? Quem foi? Quem foi que falou um absurdo desses pra esse garoto? E agora sim, né? Agora sim eu entendo o porquê o VP não colocou ele pra jogar na semi contra o São Paulo. Disfarçou bem falando de pressão, de que não queria colocar ele na fogueira, mas era porque o moleque é muito ruim, é péssimo, me faz sentir saudade até do Michel Macedo. A que nível chegou as contratações do Corinthians? E nem vem me citar aqui altitude. Eu sei que quem viu o jogo sabe que esse não foi o problema e realmente não foi, porque além de um pênalti besta, aquele que só aquela criancinha, né, faz na escolinha de futebol quando não tem muita noção de jogo, o sistema defensivo inteiro do time conseguiu tomar um gol na saída de bola. Com menos de 1 minuto, os caras definiram o jogo, fizeram 2-0 e com 20 minutos estavam lá, tocando a bola, brincando de tá de letra, de tá de calcanhar, de fazer não sei o que, e a torcida gritando olé, olé, olé pra cá, olé pra lá. Então assim, fiel, foi simplesmente a maior vergonha que a gente já passou nessa Libertadores. E eu ainda tenho que concordar com o Theo José. Na transmissão ele fala que os jogadores têm que pegar uma semana aí, né, e assistir a história inteira do Corinthians. Não tem outra. Perderam toda a identidade que esse time tinha. Zé Maria deve ficar até com vontade de jogar vendo esse time em campo. Se brincar, né, o Vitor Pereira deve estar querendo muito uma máquina do tempo agora para voltar e recusar o convite do Duílio, porque simplesmente foi só desastre desde que ele chegou. Não vejo futuro nenhum nesse time daqui pra frente, só escuridão. Olha só a que nível a gente chegou, hein, fiel? Agora, tentando esquecer o que aconteceu ontem e partindo realmente pro giro de hoje, eu não posso deixar de falar do novo lateral direito que está chegando no Corinthians, Rafael Ramos, citado nos 2 últimos vídeos e que nessa semana já se despediu de seus companheiros no vestiário depois da derrota para o Porto. O jogador, que está com um contrato válido até o meio do ano, chega para assinar um novo contrato em definitivo de 2 temporadas, segundo informações, visando principalmente ser o reserva definitivo de Fagner, já que nitidamente o João Pedro, contratado para fazer esse trabalho, não deu conta do recado e deve ser devolvido com antecedência pela diretoria. Além dele, o Timão também corre contra o tempo para tentar a contratação do meia Pedrinho, outro português indicado por Vitor Pereira e que, de acordo com algumas fontes, teria dito que o Corinthians seria a maior chance de sua carreira, visto que o mesmo saiu de Portugal apenas uma vez para jogar num time da Lituânia, onde até chegou a ser campeão. Pedrinho, de 29 anos, recentemente foi indicado como o melhor jogador de fevereiro e é atualmente o maior garçom do campeonato português, com 10 passes para gols e ainda um tento anotado. O que se espera é que ele chegue para disputar a posição que hoje joga ali o Paulinho e o Juliano, entre o Renato e o Maicon para ser mais exato. Sendo assim, o Corinthians tem até o dia 12 de abril, que é quando a janela do exterior para o Brasil se fecha, para finalizar e regularizar a contratação de ambos, certo? Bom, só espera aí que um não seja o João Pedro gringo e o outro não seja um Sornosa europeu, porque senão, adeus 2022. Se já foi ruim disputar uma Libertadores contra o Always Ready sem o Fagner, é porque vocês não viram o que vai acontecer nos próximos dias. Por causa daquela expulsão lá atrás, no final do ano, no último jogo do Brasileiro contra o Juventude, o Corinthians vai perder um de seus principais jogadores por mais 2 partidas. E tudo isso porque, além do cartão vermelho, Fagner também foi julgado no STJD e levou um gancho de 2 partidas. Ou seja, como aquela era a última rodada, então a suspensão passou pro ano que vem.
Logo, não teremos ele na estreia no dia 10 contra o Botafogo, comandado por Luiz Castro, e nem contra o Avaí uma semana depois. O bom é que entre esses dois jogos vai ter um aí contra o Deportivo Cali em casa, e pelo menos esse ele vai poder jogar, ok? Nem tudo é tão ruim que não possa piorar. Ditado esse que o Corinthians vai carregar bastante nos próximos 2 meses, já que, além da estreia sem Fagner contra o Botafogo, o Timão só vai ter um jogo mais tranquilo, entre aspas, durante esse meio tempo. Vejam só, Deportivo Cali pela Libertadores, Avaí em casa, ok, e aí começa. Portuguesa pela Copa do Brasil, Palmeiras fora, Boca Juniors em casa, Fortaleza, Deportivo Cali, Bragantino, Portuguesa de novo, Inter fora, Boca fora e São Paulo em casa. Para fechar o mês, ainda teremos o último jogo da fase de grupos contra os bolivianos e contra o América em casa. Ou seja, se o Vitor Pereira já acha que chegou na fogueira, né, no meio de 2 clássicos, ali perto de uma decisão do Paulistão, é porque ele não viu o que viria nos próximos meses. Pois é, fiel, e agora aqui papo sério, viu? Se o Corinthians continuar jogando esse mesmo futebol dessas últimas semanas, nessa sequência aí é papo do Vitor Pereira ser realmente demitido, né? Porque além de jogos difíceis contra o Palmeiras, contra o São Paulo, Bragantino, Fortaleza, o Corinthians ainda vai decidir a fase de grupos inteira, vai jogar aí os 6 jogos, né, no caso os 5 que vai ter, e ainda vai ter 2 jogos da terceira fase da Copa do Brasil. Então assim, poupar jogadores, testar novos esquemas é tudo que ele não vai poder fazer nesse meio tempo, porque se tentar é realmente digno de ser demitido do Timão. Que sequência, hein? Tudo isso graças à CBF. Tamo junto. Treinando normalmente no Sub-20 desde o começo do ano, o atacante Rodrigo Varanda teve o seu destino acertado nesta manhã. O jogador aceitou a proposta de empréstimo da Chapecoense e vai disputar a Série B nesta temporada. De acordo com o portal do GE, as negociações já vinham rolando há algum tempo, mas estavam emperradas porque a Chape pedia que o Corinthians seguisse sendo responsável pelo pagamento dos salários de Varanda, condição essa contrariada pela direção do Timão. E com razão, né, fiel? Se fosse até um jogador do profissional que recebe, sei lá, 300 mil por mês, daria pra entender. A Chape tá quebrada, tá na Série B e a gente, né, estaria reciclando alguns jogadores do nosso elenco. Então, né, sairia meio que elas por elas. Mas pelo Varanda, aí é sacanagem, né? É ser muito mão de vaca pra insistir numa proposta dessas, né? Bom, ainda assim, pra terem aceitado fechar esse acordo, eu acredito que o Corinthians deve continuar sim pagando grande parte dos salários do atacante, algo em torno de 70% a 80%, enquanto a Chape vai pagar o resto, mas né, pelo menos emprestou. Vai ter aí mais visibilidade agora e quem sabe, né, volte com mais garra pro ano que vem. O que vocês acham disso, fiel? Valeu a pena? Lembrando que com o Corinthians, Varanda tem contrato até janeiro de 2024, então ainda tem um bom tempo para dar a volta por cima, né? Um dos jogadores com mais pinta de jogador, mas que não é bem lá um jogador, Léo Natel, aparentemente vem jogando muito no Chipre, onde está emprestado ao Apoel até o fim do próximo mês. E tudo isso porque, segundo algumas informações, né, principalmente aí do jornalista Thiago Fernandes, o Corinthians recebeu recentemente uma nova proposta do Chipre, só que agora do Paphos, no valor de 1 milhão de euros, que hoje equivale a praticamente 5 milhões de reais. A oferta, de acordo com o jornalista, teria agradado ao jogador e também a direção do Timão, que por sinal também está com outra proposta na mesa da diretoria do Apoel, também pela compra do jogador. Ambos estão nessa briga pelo atacante, só que a diferença é que neste empréstimo tem uma cláusula de compra fixada no contrato num valor não anunciado publicamente. Por isso, creio eu que a prioridade seja do Apoel nesta situação. Ainda assim, né, tanto faz para quem o Léo Natel vai ser vendido. Só de saber que tem 2 clubes brigando por ele já é sinal que pro Brasil, pelo menos ele não deve voltar. Lembrando que por aqui, além das bizarras tomadas de decisões que ele teve, em 54 partidas anotou 4 gols. Already? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! Want to look